Obrigado, Jorge, por teres aceitado o nosso convite para vir aqui ao nosso podcast do Centro de Competências para a Informação Geoespacial, e começo por te perguntar qual é a importância dos dados geoespaciais nos tempos atuais e em que setores têm demonstrado maior impacto. Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Bem, os dados geoespaciais são muito importantes, porque no fundo, sem informação não pode haver decisão. E a decisão sobre o território, sobre todas as dimensões são muito importantes. E, portanto, os dados geoespaciais, no fundo, acabam por, se pensarmos assim, servem de base para criarmos mapas digitais, mapas com informação mais rica e que permitem aos decisores, sejam eles privados, públicos, sejam eles até os próprios cidadãos, tomar melhores decisões sobre o seu dia-a-dia, sobre os planos futuros, e, no fundo, criar, uma melhor rede de decisão, uma melhor rede de informação para que nós consigamos agir melhor sobre o nosso território, que nos diz respeito a todos. Nós estamos a falar de gestão de ativos, como estradas, pontes, barragens, mas também estamos a falar de coisas como o nosso veículo, que se está a deslocar de A para B, qual é que é o melhor trajeto, qual é que são os impactos que eu posso ter sobre a cidade, sobre a região onde moro, e, portanto, os dados geoespaciais são muito importantes para o dia-a-dia, não só dos cidadãos, mas como da comunidade no seu todo. Tu, como gestor e como diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes, com certeza que tens lidado com muitas empresas que trabalham nesta área. Podes dar alguns exemplos do que está a ser desenvolvido por essas empresas que estão incubadas no Instituto Pedro Nunes? Bem, nós temos tido várias atividades nos últimos anos, portanto, desde 2014, em particular com a cooperação com a Agência Espacial Europeia. Portanto, desde essa altura nós já apoiámos quase 70 empresas, todas elas em áreas muito diferentes. Portanto, os dados geoespaciais, os dados georreferenciados impactam muitas indústrias, e nós estamos a falar desde indústrias mais óbvias, entre aspas, como esta gestão de ativos que acabámos de falar, mas depois estamos a falar também em outras empresas ligadas à saúde, ligadas ao transporte, aos drones, todos esses temas são importantes. Eu diria que podemos, no fundo, dividir estes projetos em projetos que estão a desenvolver aplicações sobre dados existentes, okay? E aí podemos pensar, mais uma vez, na monitorização, a monitorização do território, dos ativos, dos riscos. É muito importante esta noção. Nós hoje vivemos num momento de muita alteração do que são as condições climatéricas, dos impactos mais extremos de fenómenos que vimos muito recentemente aqui, por exemplo, nos nossos vizinhos em Valência, ou mesmo das tempestades no Atlântico, e, portanto, esses dados estão aí. Portanto, o que é que nós podemos? Trabalhar modelos de risco, trabalhar avisos, trabalhar resposta, e, portanto, há toda essa dimensão. Depois temos a construção de novos dados, ou seja, com base na informação recolhida, eu crio novos modelos, crio, por exemplo, tudo o que possam ser previsões futuras. Isso também é uma área bastante importante. E depois temos na área, eu digo já não tão dedicada aos dados, mas muito influenciada pela informação que os satélites nos podem permitir, um bocadinho já o olhar, no fundo, o espaço e um horizonte mais distante, empresas que já estão a trabalhar nesta dimensão mais espacial, com hardwares, etc. Portanto, há várias empresas que eu poderia aqui destacar, é sempre difícil destacar algumas. Eu vou dar aqui, se calhar, alguns exemplos Aplicações, se calhar. De aplicações, exatamente. Se calhar, começando por um relativamente fácil de perceber. Por exemplo, temos a empresa Stratio, que trabalha na questão da manutenção preditiva. E, portanto, a manutenção preditiva é, no fundo, prever quando é que algo pode ter uma avaria, neste caso aplicada ao setor dos transportes, em particular dos veículos pesados, portanto estamos a falar de caminhões, autocarros, e, portanto, uma aplicação direta. Depois, se pensarmos em aplicações mais de detalhe, temos, por exemplo, a Termovigo, uma empresa que trabalha muito a área
no fundo da precisão, e a precisão é muito importante em algumas áreas da engenharia. Por exemplo, se um determinado, vamos imaginar um objeto muito volumoso, como por exemplo uma barragem, se há alguns indícios de que, por exemplo, um talude está em deslocação, que alguma alteração está a acontecer, e portanto isto cruza dados in situ muito precisos com dados muito genéricos que os satélites conseguem dar. E depois, se calhar, deixar aqui uma nota para um tema muito interessante, que é, por exemplo, a cibersegurança, porque nós, quando falamos de dados espaciais, também temos que falar da segurança desses dados, e, portanto, dar o exemplo da ETIAC, uma empresa que trabalha com modelos também preventivos, no fundo, utilizar técnicas que os hackers, no fundo, utilizam, mas do ponto de vista do bem, do ponto de vista ético, porque a segurança destas informações é muito importante. Ou seja, nós dependemos cada vez mais também destes dados. Eles são melhores, mas também nos tornam mais dependentes, e, portanto, eles serem seguros, serem fiáveis, a verdade é um tema muito importante nos dias que correm. Portanto, a área da cibersegurança também toca muito aqui com este assunto dos dados geoespaciais, e, portanto, são 3 empresas que eu gostaria de destacar. Falaste aí de um exemplo concreto sobre a gestão e prevenção de riscos. Os dados, de alguma forma, podem ajudar os municípios a melhorar a gestão do território. É isso que Sem estás a dizer? dúvida. A gestão do território é complexa, é dinâmica. Nós estamos a falar de populações, nós estamos a falar de equipamentos, nós estamos a falar de vegetação, e os riscos são muito variados. Pronto, estamos a falar desde riscos, obviamente, ambientais, temos a falar de riscos climatéricos e, portanto, da sua influência sobre o território, e melhores modelos no fundo, modelos com dados históricos são importantes, e modelos que permitam antecipação também são muito importantes. E, portanto, do ponto de vista da gestão do território, os dados são a base para qualquer estratégia de um município, e acho que os municípios têm claramente muito a ganhar do ponto de vista da sua estratégia, da sua atuação, porque podem utilizar os dados como uma vantagem competitiva. Ou seja, obviamente que há áreas muito práticas, como por exemplo a gestão da floresta, que é um tema que em Portugal é muito sensível, mas também há outros temas, como por exemplo como decidir a localização de um determinado equipamento. E essas decisões são decisões difíceis, onde são ponderados muitos fatores, mas onde os dados geoespaciais podem ter um papel, e são cada vez mais precisos, e que são cada vez mais, no fundo, mais decisivos para que quem toma conta, e muito bem, do nosso território, faça o melhor no sentido de dar melhor qualidade de vida às pessoas, e também de garantir, no fundo, o bem-estar e a segurança das populações. Falavas há pouco que trabalham com 70 empresas que de alguma forma passaram ou que ainda estão incubadas na área do espaço, e provavelmente muitas delas tocam as questões dos dados geoespaciais. Que queixas, que reflexões é que podem existir sobre a maneira como estes dados podem ser ainda melhor aproveitados? Muito bem, para além dessas empresas que estão neste programa, há outras empresas que não estão no programa e que também usam estes dados ou trabalham sobre estes dados. Obviamente, há algumas dificuldades. Primeiro, ainda o custo de aquisição, obviamente esse é sempre ainda um tema. Há algum trabalho que está a ser feito também a nível nacional com uma nova constelação no âmbito do PRR que está a ser lançada. Portanto, Portugal vai ser capaz de também gerar e depois gerir os seus próprios dados, que também é importante, e, portanto, essa é uma área, a questão do custo da acessibilidade. Depois, obviamente, a tecnicidade ou a complexidade de trabalhar esses dados ainda não é completamente plug and play, não são no fundo áreas onde qualquer novato possa entrar, e, portanto, há aqui uma curva de aprendizagem. Portanto, pode haver aqui também, por um lado do centro e de outras entidades, alguma capacitação para a utilização
desses dados e depois, obviamente, alguma resistência ou dificuldade com pilotos, com a adoção de algumas novas tecnologias que têm que ser enquadrada com, no fundo, as tecnologias atuais e, portanto, todos os sistemas designados de legacy, todos os sistemas que estão em prática e depois, no fundo, esta interligação entre novas informações e modos de atuar mais antigos. E, portanto, estas são, no fundo, as dificuldades, não são... Mas também é um campo de oportunidades. Sem dúvida, é um campo de oportunidades porque a interoperacionalidade é muito importante. Portanto, nenhum sistema trabalha sozinho. É impossível olhar para a gestão do território, olhar para a gestão de uma empresa, para a gestão do município como uma coisa isolada e, portanto, há muitos dados que entram de diferentes fontes, há muitos também fornecedores e, portanto, essa capacidade de operar em tecnologias diferentes é importante e, obviamente, os utilizadores, por um lado, mas também os gestores, enquanto um gestor municipal ou um gestor de uma empresa, têm que ter essa capacidade no fundo, de manejar vários dados e de manejar várias plataformas e esse é um desafio, que sem dúvida também as startups e as empresas mais inovadoras podem ajudar os municípios e algumas instituições que têm naturalmente uma curva de mudança mais longa a fazê-lo um pouco mais rápido e a ter melhores outputs, portanto, melhores, está-me a faltar aqui a palavra, peço desculpa, melhores resultados destas implementações. Obviamente que eu não posso acabar esta nossa conversa sem te perguntar, não é, como diretor de inovação, e que olha para o panorama dos dados e para o panorama, de facto, da inovação, não é, como a atitude permanente de queremos ir mais longe. Que oportunidades é que estes novos dados que vão estar disponíveis, como falavas há pouco da constelação que a Península Ibérica está a fazer e que está a trabalhar em conjunto, que oportunidades é que podemos ter pela frente e, sobretudo, ligar com esta ideia da gestão do território? Sim. Obviamente, o momento em que vivemos é de uma mudança acelerada. Eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos reflete o que são o encurtamento dos ciclos de inovação. E, portanto, se recuarmos alguns séculos, desde as revoluções industriais, a sua duração e implementação era um bocadinho mais longa e, portanto, dava tempo para as empresas e para as sociedades se adaptarem. E se nós olharmos nos últimos anos, desde a introdução da internet, desde a introdução do computador pessoal, todos estes ciclos são extremamente curtos. E o que nós vemos, obviamente, agora com o advento da maior capacidade da inteligência artificial e, portanto, das maiores capacidades de computação, a computação quântica, etc., é que estes ciclos são ciclos que são mais rápidos e mais exigentes do ponto de vista da sua internalização por parte das organizações. Eu não considero que seja uma ameaça, obviamente a introdução de modelos de tecnologias de inteligência artificial tem desafios, não os podemos ignorar, e os desafios são de várias ordem, de ordem ética, de ordem da sua, no fundo, fiabilidade, a desumanização de algumas relações, a relação com a verdade e a relação com os factos, etc. Há aqui todo um conjunto de temas que são do ponto de vista do utilizador, muito importantes e das organizações também muito importantes, mas elas permitem uma aceleração evidente e, portanto, se vamos ter mais produtividade, se podemos analisar mais dados, se podemos ter melhores resultados, todas as tarefas do dia-a-dia de um gestor de operações, de um gestor de tráfego, de um gestor de logística, etc., podem ser melhoradas, podem ser, no fundo, o seu tempo e a sua análise crítica pode ser direcionada para momentos-chave. Nas organizações isto vai trazer mudanças, não há dúvida nenhuma, mas eu considero que é um momento muito interessante porque
mais uma vez, se os dados forem melhores, se as informações forem melhor trabalhadas, a decisão será melhor. E, portanto, esses processos de decisão que eu acho que os municípios podem, no fundo, olhar para eles não como uma ameaça, mas como um desafio que os pode trazer, no final, melhor serviço à população, melhor serviço ambiental, melhor serviço sobre todas as dimensões que a gestão do território exige e que não é de todo simples e que vai de certeza continuar a ser mais complexa nos próximos tempos. A reação a estas mudanças climáticas é muito relevante em muitas áreas do nosso país, que vão ficar mais secas, outras vão ficar com maior erosão, a questão da localização de indústrias, etc. Todos esses temas são temas que, mais uma vez, os dados podem ajudar e que as ferramentas mais poderosas... Repensar o território. Podem ajudar a repensar o território de uma forma mais equilibrada e mais sustentável para todos, que é o que pretendemos. Obrigado, Jorge. Não vou terminar sem antes perguntar uma pergunta muito direta. Os dados geoespaciais são o novo ouro branco, se assim podemos dizer. Consideras isso? Os dados espaciais são mais uma ferramenta e são uma ferramenta poderosa para que possamos transformar o nosso país num país mais sustentável e melhor para todos.